Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Interativa Podcast. Hoje temos uma convidada especial, Débora, a nossa consultora de processos da Flow. Como vai, Débora? Oi, Renato. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito rico aqui, falando bastante sobre gestão de processos para a Associação de Proteção Veicular. Débora, é um prazer enorme estar com você aqui. Eu gostaria que você aproveitasse, antes da gente começar esse bate-papo, conta um pouquinho da sua história, quando você começou a trabalhar com proteção, até hoje você está aqui agora fazendo a gestão de várias proteções veiculares, dos processos, né, para eles poderem ter mais leads, ter um atendimento melhor, ou tudo que tem a ver com tecnologia. Eu gosto muito de falar da história, porque ela vai mostrar o porquê que eu estou aqui hoje, né? E aí isso começou lá em 2014, quando eu comecei a trabalhar em proteção veicular em cargos operacionais. E ali eu fui participando muito de projetos, tinha algo novo, eu sempre fico doida com coisa nova começando. E aí, tendo oportunidade, eu fui começando a participar de outras propostas dentro dessa associação que eu trabalhava. E ali fui partindo para cargos de analista, alguns anos depois, né, até chegando em supervisão e fazendo liderança de equipes. Perfeito. Mas eu gostaria, se você não se importar, me fala um pouquinho antes de 2014. O que você fazia antes de trabalhar a primeira vez para a proteção veicular? 2013, perdão. Em 2013 foi... Não, peraí, deixa eu lembrar, né, gente? Não tem problema, aí você pode lembrar. 2013. Mas essa é fácil falar, porque a proteção veicular foi o meu segundo emprego. Olha. Então, antes disso, eu tive uma oportunidade de menor aprendiz. Eu entrei com 18 anos na proteção veicular. Olha, que E aí, eu fazia um curso de técnico em segurança do trabalho na época. E aí, ou eu ia procurar um estágio ou ir para o mercado de trabalho, né? E aí, eu não achava estágio na época. A minha irmã viu uma vaga. Tem até num livro que eu estou lançando agora. Tem a história todinha lá. Ela viu uma vaga perto de casa. Eu fui, era uma vaga temporária para cobrir uma licença maternidade. E ali entrei no cadastro. Na verdade, foi na recepção. 2 meses depois, eu fui promovida para o setor de cadastro. Aí ali eu fiquei 1 ano e meio, depois eu fui para o comercial. Aí ali foi onde eu desenvolvi muito a parte analítica, fiz cursos, me qualifiquei, enfim. Nessa trajetória, eu me formei em psicologia, é a minha formação acadêmica. Hoje me pós-graduei em gestão de processos. Olha, e me fala o seguinte, quanto tempo você ficou nessa proteção que você mencionou em 2014, até você instalar ali e imaginar, agora eu estou pronta para poder fazer a gestão das outras proteções? Foram 7 anos. 7 anos? 7 anos. E aí o último ano foi quando eu me qualifiquei, eu fiz um curso de Green Belt, que é para a área de processos, e estruturei o setor de processos e qualidade nessa proteção veicular que não tinha. E aí foi um desafio que me foi dado, né? E aí, no último ano eu fiz esse processo lá. E aí, quando eu saí de lá, eu fui prestar serviço. Eu morei no Paraná, organizando a associação de proteção lá. Depois eu fui para o interior, voltei para Belo Horizonte, fui para o interior de São Paulo, fiquei quase 3 anos. E aí, com a demanda de vários presidentes me pedindo, porque até então eu trabalhava para uma proteção só, me pedindo muita ajuda, pedindo para prestar consultoria, eu falei, uai, gente, isso foi no início de 2024. Falei, vou ver o que vai dar, né? E aí, graças a Deus, hoje, tanto que comecei como Flow e eu estou no momento de mudar tudo. Vou lançar uma plataforma aí já, que vai chamar a marca, vai sair de Flow para Fluid. Maravilha. Você quer aproveitar para falar para todo mundo que deseja ali ter um contato, ter uma consultoria de processos, o que te levou a fazer essa mudança agora? Então, a Flow, ela nada mais era do que um nome para o que eu faço, né? Tanto que as pessoas, quando vai procurar, não procuram a Flow, eles procuram a Débora. E aí, eu percebo agora, eu cheguei no momento em que, há quase 2 anos, né, trabalhando com a consultoria, eu consegui validar um modelo que faz sentido para os clientes, que eu consiga atender cada um na sua forma, né, que cada um tem um processo diferente. E aí, agora, a ideia é deixar o mais automatizável possível para que o meu tempo seja muito mais produtivo na consultoria em si. Ah, maravilha. Foi muito bom saber dessa história. Eu te conheço há um tempo, eu não sabia dessa história ainda. Que legal. Conta pra gente, quais são as principais diferenças entre proteção veicular e o seguro tradicional?
Essa pergunta é muito boa, que eu sempre inicio o meu treinamento falando que não tem como falar de proteção veicular sem falar de seguro, né? Então, a gente vai ter vários aspectos. A gente vai ter o aspecto jurídico, operacional, comercial, mas, basicamente, eu vejo que a diferença está em como a associação se deu, né, de uma iniciativa popular para tornar o acesso à proteção do patrimônio dos brasileiros, no nosso caso, muito mais acessível, menos burocrático, baseada no princípio do rateio, do mutualismo. Uhum. Explica um pouquinho mais sobre essa questão do mutualismo e rateio para quem não entende. Enquanto a seguradora, né, tem a sua natureza jurídica ali de ter um lucro, e aí os advogados vão poder falar isso melhor, mas ela, quando você contrata um seguro, ela está assumindo o seu risco. Na proteção veicular, na associação, na verdade, os associados, eles compartilham esse risco. Então, acaba ficando mais barato do que a seguradora tradicional. Entendo. Então, só quando tem um evento que possivelmente há um rateio entre todos. Exatamente. Ah, eu vejo assim, no seguro, você pagou, eu sou uma fã de proteção veicular enquanto associada, porque o meu seguro, a cotação de seguro para mim, para o meu perfil, para o meu carro, fica em R$8.000 ano. Na proteção veicular eu pago menos de 3. Então, na seguradora eu pagaria R$8.000 e eles assumiriam o risco. Acontecendo ou não, eu já paguei R$8.000. Entendo. Né? Na proteção veicular, se acontecer um sinistro, eu compartilho esse risco ali com os outros. Então, mais de 50% é muita coisa. É muita coisa. E você sabe dizer para mim quais são os maiores desafios que as proteções enfrentam hoje? Aí você pode me falar com relação à parte comercial, que eu sei que não é muito a sua parte, nessa parte também de processos, de tecnologia. Olha que interessante você falar disso, porque nessa proteção veicular do interior de São Paulo, que eu fiquei lá quase 3 anos, um dia o presidente me chamou, eu fazia parte de toda a gestão, parte da gestão administrativa dele, e aí ele me chamou, falou, Débora, quero te trazer um desafio novo. Aí eu falei, uai, bora lá, né? Eu gosto. Quero que você cuide da minha equipe de comercial interno. Eu falei, uai, mas eu não sou comercial, né? Processo. Ele, mas é justamente isso que eu quero. Eu quero trazer processo para a minha venda. E hoje eu vejo que, realmente, assim, um comercial que tem um processo bem organizado, ele consegue converter e até prospectar, enfim, consegue gerar muito mais resultado do que aquele comercial que não entende, não sabe o que tem que fazer nessa hora, enfim. Eu faço o que agora? Eu faço um follow-up? O que eu faço? O fechamento? Ou como? O que? Quando? Então, está sendo muito legal. Qual que é? E, além disso, tem vários outros desafios, né? Hoje, com a consultoria, eu vejo... na verdade, a consultoria ela não é algo padrão, né? Cada um vai ter uma dor, uma necessidade. Mas o principal desafio que eu vejo hoje para as associações é exatamente não falar de processos. E... falando de processos, a gente traz, o que eu mais vejo, assim, é a falta, talvez, de clareza das pessoas em saber o que tem que fazer, o como tem que fazer, quando tem que fazer. Quando eu falo de gestão de processos, eu tento desmistificar que não é algo chato de ser falado, né? Quando você pensa, a consultoria de processo está chegando, é aquela coisa que vai chegar, sentar do seu lado para ver o que você está fazendo, não é isso. Eu trabalho 3 pilares no método que eu trabalho hoje. Gestão por processos, pessoas e dados, que são os pilares que compõem, na minha visão, qualquer organização, enfim, não é diferente na associação. Então, se existem pessoas, elas estão executando o quê? Processos. Se essas pessoas não têm clareza da responsabilidade, do papel dela ali dentro da associação, o que acontece? Hoje, muito. Fica apagando incêndio. Entendi. Tem a operação que eu chego, que a gente até brinca, assim, né? As pessoas estão sendo formadas em bombeiro aqui dentro, de tanto incêndio que elas apagam o dia inteiro. Mas... e aí, esse é o nosso trabalho, né? A gente vem padronizando, entendendo, alinhando isso junto das pessoas, né? Com treinamento, capacitação, ouvindo as pessoas na ponta. Porque muitas vezes também a estratégia que a diretoria pensou, ela não está sendo executada na ponta. E aí é onde tem um desalinhamento, né? Com certeza. E aí ouvindo os dois lados, entendendo o que a estratégia precisa, o que a estratégia está sendo pensada e o que a ponta está executando e alinhar isso. Então, a gente padroniza, treina, capacita e depois vai para dados, que é o controle desse processo.
Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que também essa questão, eu acho que é muito válido de saber as dificuldades que essa ponta está tendo. Às vezes ela está tentando fazer o processo que foi determinado, mas ela está tendo dificuldade para executar esse processo. Então também é muito bom você chegar de quem realmente está ali naquela parte do trabalho, não fora da gestão, aquela que executa, saber qual é o problema que está tendo para poder já fazer um processo para aquilo. Exatamente. Vou dar um exemplo prático, pode? Tem um cliente meu que ele pediu ajuda, falou, Débora, eu preciso entender o que está acontecendo. As pessoas, eu estou tendo um turnover muito alto, as pessoas estão saindo, estão ficando, preciso entender o que está acontecendo. E aí eu começo justamente nisso. Falei, antes de falar com você, na verdade a gente conversa um pouquinho ali, mas eu quero ouvir quem está na ponta. E aí fico um dia inteiro, eu chamo um workshop de jornada do associado, e aí vem uma pessoa de cada setor nesse workshop, e a gente faz um dia inteiro ali só falando de processo e a jornada de cada um ali dentro da associação. Às vezes foi uma estratégia que foi feita sem considerar o fluxo atual da equipe, né? Quantidade de pessoas trabalhando. Quantidade de pessoas, perfil de pessoas. Então, sim, são várias coisas que podem interferir no resultado não ser alcançado. Então, se eu vim da ponta, às vezes a pessoa tem uma dificuldade com uma ferramenta. Você chega, então, vamos fazer o quê? Treinar a ferramenta. Você dá um tempo para a pessoa maturar e você vê evolução. Por isso que eu falo, né? Processos, pessoas e indicadores para você poder acompanhar a eficiência realmente, esses 3 pilares eles são bastante importantes. Eu acho que talvez encaixe mais 1 ou 2, mas não tem nenhum mais importante do que esses 3. É isso mesmo. Eu colocaria pessoas em primeiro lugar, eu acho que os dados em terceiro. Em segundo, perdão. Acho que os dados em segundo, porque os dados é que... Quando você consegue gerir as pessoas ali, você se aproxima, ela consegue te entregar o que você está precisando. Exatamente. Se você tem um processo excelente, descrito, padronizado, está ali no papel, mas não tem pessoas boas executando, ou não tem o seu olhar, na verdade, voltado para pessoas, não adianta nada, né? Não, aí não adianta. Você vai ficar enxugando gelo. Ô, Débora, então, uma coisa que... Para alguns caiu como uma bomba, uma notícia fora do padrão, outros estavam esperando muito isso. Eu acho que talvez a gente não tem como não falar sobre, né, a Lei Complementar 213/25. Eu tenho lido bastante a minuta, né, a última que saiu, participando de alguns eventos para estar por dentro, né, porque apesar de ser uma prestadora de serviço hoje, né, não está diretamente ligado, assim como os presidentes estão, prestadores de serviço também serão impactados. Então, eu tenho tentado me inteirar, conversar com bastante pessoas e a minha opinião pessoal, referente a um segmento ser regulamentado, são 2 coisas. Primeiro, traz uma segurança para o consumidor, no caso, o associado, que eu acho isso bom, de certa forma, porque o associado, ele contrata algo para ser atendido, né? Então, agora vai ser regulamentado, ele vai ter essa segurança. E, por outro lado, traz mais profissionalização para as associações. Então, hoje, o que eu vejo assim, de processo, de qualidade, de governança, de certa forma, vai ser bom, porque vai ter que ser feito. Entendi. Não é facultativo, não é opcional, né? Eu tento manter uma visão positiva para esperar os próximos passos. Vamos falar agora de tecnologia, que é a nossa área aqui também. Bora. Fala pra gente. O que você acha desses processos? O que você pode indicar para as proteções? Seja ela aquela que já está há muito tempo, mas ainda não atualizou seus processos com automações, ou aquela que está iniciando hoje? Não sei, outra coisa também que talvez você não saiba. Se eu não tivesse feito a graduação em psicologia, eu faria em TI. Porque eu sou fã, sou uma entusiasta, eu tento fazer coisas sozinha, aprender. Aí tem hora que eu paro, que não é minha área, né? Mas... O que acontece também, tá, Renato? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que, junto, falar de processo, porque existem operações que estão tentando automatizar um processo falho. Então, quando eu participo disso, eu falo, gente, calma, vamos junto, vamos respirar, vamos passo a passo. Se eu automatizo um processo que está falho, a chance de eu ter um BO é muito grande. Na visão do associado, né? O associado pode sentir esse tipo de impacto lá, se eu tento automatizar algo falho. Então, uma vez que o processo está padronizado, a gente sabe o que é executável, o que é repetitivo, eu posso automatizar. E hoje a gente já vê ferramentas muito boas sendo lançadas no mercado para a gente poder utilizar, principalmente com inteligência artificial, mantendo um olhar humano, especialistas aqui por trás, né? Que a AI eu entendo que ela vem para automatizar o que é repetitivo, te dá previsibilidade, enfim.
e várias outras coisas. Mas a especialidade humana, ela não pode ser deixada de lado. Entendi. Já que a gente está falando sobre essa parte de tecnologia e processos, fala para mim, o que você acha, o que também você pode orientar também os seus clientes e os possíveis clientes que estão por vir nessa parte de comunicação com o cliente final, que é o associado? Nossa, tem coisa demais para ser feita em relação a isso, viu? Hoje eu trabalho muito com essa parte de experiência do associado. Primeiro eu preciso saber como que está a visão do associado com essa associação. A experiência dele está sendo boa numa assistência 24 horas, na hora que entrega um carro reparado, no sinistro, né, no caso, num atendimento feito. Como está sendo a experiência quando ele tem um contato com a associação? E através de pesquisas, a gente coleta essa informação. Então, o que me avaliou, você vai saber o que eu estou falando, né? O detrator, eu vou atuar com plano de ação em cima daquilo, né? O cara que reclamou, vamos entender por quê, o que aconteceu, enfim. E quem está dando uma nota boa, a gente trabalha esse associado para as associações para trazer indicação. E aí eu vejo a importância também de trazer uma centralização do atendimento numa plataforma. Né? Uma das primeiras coisas, né, quando eu entro, utiliza alguma plataforma? Porque senão a gente vai sugerir, entender se dá para a associação contratar. Você ter esse fluxo de comunicação integrado com o associado em um local só, nossa, ele ajuda muito a ter uma gestão eficiente da experiência do associado ali, né? Entendi. Então, sistemas, plataformas que entregam uma gestão de cobrança, comunicação, de qualquer alteração de status ali da etapa do sinistro, eu gosto muito. E diminui a inadimplência, Nossa. Diminui aquele contato excessivo do associado, solicitando coisas que a inteligência artificial pode resolver. Com certeza. Isso realmente é uma maravilha. Esse é um dos desafios, porque eu percebo em alguns momentos que o associado, quando a associação não tem esse tipo de plataforma contratada, ele precisa ficar chamando muito a associação para saber como está o meu sinistro, para ficar pedindo boleto. Então, a gente aumenta o esforço do associado ao invés de estar reduzindo. Exato. Então, essas plataformas, elas vêm, eu acho fundamental, tem que ter... E são atendido de pronto, né? Atendido 24 de pronto. por 7. Tá vendo, né, gente? Vocês estão vendo a Débora falando aí, né? Então, clica aí no direct aí, chama a gente. Isso aí é com a Interativa. Vamos lá, Débora, já que a gente falou bastante aqui sobre processos, e você disse que tinha aqueles 3 pilares, e eu falei, o de pessoas é um dos mais importantes. E pelo que eu percebi, parece que tudo que você estudou, que você aprendeu, números é com você. Então fala para mim, quais são os dados e os números mais eficientes, mais importantes de uma proteção veicular? Ótimo. O que acontece? Quando a gente vai falar de indicadores, a gente tem que trazer dados que geram informação, não apenas dados brutos, né? Então, quando a gente entende o que a área de processos vai dizer sobre cadeia de valor, eu estabeleci quais setores, quais atividades, quais processos existem dentro da associação, e aí em seguida eu venho, depois de treinar as pessoas e padronizar o processo, criando indicadores para monitorar a eficiência daquele processo. O que é isso na prática? Vamos supor que a gente fez um projeto de atendimento, de melhoria de atendimento dentro de uma associação. Primeira coisa, para melhorar, eu preciso saber o que eu tenho que melhorar. Então, a gente vem, tira relatório de histórico, faz análise de dados, mensurou, entendeu que o tempo médio de atendimento, exemplo, hoje está em 7 minutos, e a associação está entendendo que isso está alto, e a gente na consultoria também, aplica a melhoria de processos e continua monitorando esses indicadores por um tempo ali, até ver que o processo ficou maduro, né? Entendi. E quanto tempo você vai adicionando o processo para você diminuir esse número que você trouxe, que é o tempo médio de atendimento? Você pega um dado, aí você tenta fazer uma outra tentativa para diminuir mais? Sim, como que funciona isso? Sim, isso vem da parte de melhoria de processos, né? Então, eu entendi que o tempo médio está alto, a gente vai identificar as causas desse problema, a causa raiz desse problema. Então, pode vir coisa ali de treinamento. Às vezes, o atendente está tendo que ficar em ligação muito tempo porque ele não sabe passar informação para o associado e ele tem que sair e perguntar a supervisão, a gestão, enfim. Então, levantei as causas dos problemas, aí a gente vem para propor as melhorias para mitigar essas falhas, né? Ah, excelente. Então, treinamento, sistema, o que é? A gente atua em cima disso.
aí treinou, enfim, fez o que tem que fazer, porque pode ser várias causas, né? Pode ser ferramenta não está funcionando direito, o associado está ficando muito tempo em espera. Então, identificou a causa primeiro, propõe melhorias em cima disso, e aí monitora essa eficiência através dos indicadores. Então, gente, tá vendo? Esses dados aí você não consegue no WhatsApp Web, só através de uma plataforma de atendimento. E outra informação para vocês. Inteligência artificial vai ter todas essas respostas na ponta da língua. Não vai precisar perguntar ao supervisor. Ok? Ótimo. Bom, já que a gente falou tanto de números, agora vamos falar sobre eficiência. Para você, quais são as principais plataformas que você acha que uma proteção veicular não pode deixar de ter? Se você puder colocar escalonado, melhor ainda. Primeiro, ela tem que ter o sistema de gestão dos associados, o RP dela ali para fazer tudo. De preferência, que ela utilize o máximo possível das funções ali dentro, principalmente lançamento financeiro, lançamento de todos os módulos, né? Comercial, cadastro, pós-venda, cobrança, sinistro, o módulo financeiro, para que eles estejam conversando. Porque hoje é um desafio que eu tenho, quando eu vou iniciar uma consultoria, é de fazer o levantamento dos dados. E muitas vezes as associações, as pessoas não estão utilizando o sistema da forma que deveria. Então, eu não consigo ter informação. Aí a gente começa um processo de quê? Padronização de utilização do sistema. Quer dizer que ainda tem gente que tem um sistema, seja lá qual for a plataforma, e aí não estudou ela, não olhou para ver o que ela pode te oferecer. Tem bastante. Meu Deus. E eu acredito que, assim, poderiam ter, as próprias ferramentas poderiam ter um tipo de incentivo para que o usuário pudesse usar mais da plataforma dela, né? Um CS, né, para acompanhar. Exato. Por que não usa, que nós temos isso, temos aquilo, como está seu atendimento. Então, a gente tem esses presidentes que tem um perfil mais macro da gestão e a pessoa que está executando ali, ela não tem conhecimento. A gente está falando de culpa, né? Às vezes ela só não sabe como usar. Perfeito. Isso acontece muito mesmo. Perfeito, perfeito. Mas acho que talvez seja comunicação. Isso não tem nada a ver com plataforma. As empresas precisam ter mais comunicação entre os setores para poder tudo flua melhor. Com certeza. Ter um olhar voltado, né, para a plataforma para mensurar a experiência do associado. Seja isso uma plataforma de atendimento, uma plataforma integrada aí com toda a jornada dele. Perfeito. Porque hoje a gente tem muitas plataformas separadas que não se conversam. Então, minha visão é que teria que ter algo bem integrado. Mais integrado. Agora falando para você rapidinho, agora Renato e Débora, bem rapidinho, a gente tem um sistema de campanha lá agora, viu? Módulo de campanha. Que vai disparando? Campanha e tem um módulo de pesquisa de satisfação também, que é personalizado. Integrado com o sistema? A gente pode integrar, depende do que você quer que integre. Então, além da gestão administrativa, dos processos internos, do atendimento, a gente vai ter as plataformas de gerenciamento de rastreador, de sinistro, de assistência 24 horas, de cobrança. Então, tem que ter, gente. Quem não mexe hoje com o sistema, quer... Eu costumo falar que você pode ser controlado, organizado num papelzinho de pão, né? Dá para você ser organizado. Mas você, para escalar, para você crescer, não dá. Olha, você precisa de sistema. Eu, particularmente, quando eu participei de um podcast, me fizeram a seguinte pergunta. Você acha que o ser humano ele vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu respondi para ele que não. Isso é impossível, mas que, desde a Revolução Industrial, a gente passa por isso. Quem fica para trás fica sem trabalho. Então, você tem que acompanhar as mudanças do mundo, porque senão a gente pode falar de gigantes. Com certeza. Blockbuster, por exemplo, que ficou para trás porque nunca imaginou que o streaming, se ele tivesse investido, ele podia ser muito maior do que Netflix, do que Prime. Sim, sim. Mas, enfim, acompanha, gente. Acompanha, gente. Você fica para trás. Substituído não, mas você fica para trás. Exatamente. Bom, Débora, depois desse bate-papo, eu queria que você me explicasse um pouco mais nos próximos anos. Hoje, a queridinha de todo mundo é a inteligência artificial. Você acha que todo mundo utiliza a inteligência artificial como deveria? E o que você acha que ainda pode melhorar? Eu acho que não utilizam como deveria. Tem muita coisa para melhorar dentro das operações de proteção, né? Isso. Na consultoria, inclusive, eu sugiro automações, porque
Hoje, tudo que é repetitivo, a IA vem para ajudar a gente nisso, né? Se você disse que a IA não vai substituir o ser humano, mas ela vai causar mudanças ali. Então, quem não se adapta, o que é repetitivo, a IA vai fazer. A IA já está fazendo, na verdade, Sim. né? Então, vamos pegar um exemplo do atendimento associado. Tudo aquilo que é de bate-pronto, que a gente pode integrar, ensinar uma IA a responder, enfim, a fazer, que não precisa do contato de uma especialidade humana, tem que ser feito, não pode ficar para trás. Voltando naquele assunto que eu tinha dito antes, a gente ser substituído, eu vejo, por exemplo, algumas situações como o atendimento de um drive-thru. Uhum. Antes tinha ali um atendente e tinha umas 3, 4 pessoas ali para poder fazer o lanche, né? Uhum. Hoje tem uma inteligência artificial que pega o seu pedido. O seu pedido. E aí já sai tudo bonitinho no monitor, então já não precisou passar por 2 pessoas. Uhum. E aí alguém lá na cozinha já prepara o seu lanche, você vai para outra janela, a pessoa só cobra. Se não me engano, a inteligência artificial já cobra também, você só tem que passar e pegar seu lanche. Uhum. A gente pode pegar um exemplo desses caixas de autoatendimento de supermercados, né? Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estive fora, eu já tinha visto desse caixa lá. Eu fiquei louco. Falei, gente, lá eu morava em Contagem não tem isso. Outra situação que é interessante, que tem a ver também com a dificuldade de encontrar mão de obra. Uhum. Nos shoppings principais aqui de Belo Horizonte, pelo menos que eu vi, tem algumas lanchonetes de fast food que já não tem uma pessoa para poder pegar seu dinheiro. Uhum. Você vai na máquina, você vai fazer o seu pedido e você só tem que aguardar seu pedido ficar pronto no monitor. Já paga ali. O próprio dinheiro já quase não está sendo já utilizado, quase não né? utiliza Só mais. que exige uma responsabilidade, aí que eu acho que está o ponto, sabe, da IA. Sobre substituir pessoas, não. O que é repetitivo, ela já está substituindo, como a gente acabou de falar. Mas imagina, você chegar lá no drive-thru, você come McDonald's? Sim. Eu não gosto não, mas Sim. de vez em quando eu passo lá para pegar uma casquinha. Pouco. Mas como? Imagina você chegar lá, o processo é todo automático e não funcionar. Aí tem uma fila de carro atrás, você não pode sair porque o negócio não está funcionando. Então, eu acho que é isso, sabe? Gerar pessoas mais especialistas para fazer com que deixe a IA rodando e garantir que ela esteja rodando certinho. Para atender o consumidor final. Esse bate-papo maravilhoso com a Débora, infelizmente, está chegando ao final. Mas vamos lá, Débora, quais são as suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou? Renato, agradeço novamente. Esse bate-papo eu acho muito interessante da gente sempre continuar falando desses assuntos, falar de processo, falar de tecnologia, porque o mundo está em constante evolução o tempo inteiro e a gente tem que acompanhar isso. Né? Aproveitando, eu vou deixar aqui. Quem quiser acessar Fluige, com G, fluige.com.br, é a plataforma que eu estou lançando, onde vai ter serviço, conteúdo para esses 3 pilares: processos, pessoas e dados. Maravilha, gente. Então vai lá, já procura lá a Fluide, já começa a seguir, já começa a verificar o que tem de novidade. E esse foi mais um episódio do podcast Interativa. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima, pessoal.